Aí, agora sim, começando a gravar a aula. Hoje nós vamos iniciar os eixos teóricos e metodológicos da geografia, a introdução aos estudos geográficos. É isso que nós vamos começar a ver hoje, tá? Se você, porventura, não conseguir visualizar a apresentação que eu estou passando, e você pode depois procurar lá no portal, porque ela estará lá para você baixar, tá bom? Então, vocês vão ter esse slide, sim, para estudar futuramente aí a parte da introdução aos estudos geográficos. Tudo bem? Bem, vamos começar então. Olha só, nós iniciamos falando sobre a história, que a história é uma ciência. E, se ela é uma ciência, ela produz conhecimento, né? A geografia, idem. Geografia também é uma ciência, também ajuda nessa questão do conhecimento, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre como é que aconteceu, né? Qual é o histórico do conhecimento geográfico? Veja que até a geografia também tem um histórico, né? Também tem uma abordagem histórica, a história da geografia, não é? Então, eu quero iniciar dizendo o seguinte, que é lógico que desde que o mundo é mundo, a geografia existe. Porque nós sabemos que as pessoas, se a gente for parar para ver, o estudo da geografia, né, ou o significado, né, o significado da geografia, né, o que é? Qual é o significado da geografia? Alguém tem aí alguma ideia? Tipo para medir mapas, territórios, essas coisas, professora? Quando a gente pensa em geografia, a primeira coisa que a gente pensa é nisso mesmo, né? É para medir mapa, é para medir, para ver mapa, para ver relevo, não é isso? Não é isso que a gente pensa a princípio? Mas a geografia é mais do que isso, apenas o estudo dos mapas e tudo mais, né? A geografia, ela é uma ciência, né? E o objetivo da ciência é estudar a superfície terrestre. Ou seja, não só a superfície, como também a própria distribuição de fenômenos significativos. Né? É isso o que a geografia estuda, fenômenos significativos da paisagem. Né? Se a gente for pegar uma definição de paisagem, tem um autor, geógrafo brasileiro até, ele diz o seguinte, o nome dele é Milton Santos, anota esse nome que é um nome importante, você que está aí segurando um pão, esse não é o momento de segurar pão, não, esse é o momento de segurar a caneta, hein? Anota aí, Milton Santos, que é o nome de um grande geógrafo brasileiro, ele diz o seguinte, é uma definição, assim, muito usual entre os geógrafos, que é estudar a geografia, é estudar a paisagem. O que é a paisagem? Paisagem é tudo o que a visão alcança. Isso é paisagem. Quando a gente fica sabendo que é paisagem, então, e tudo o que a minha visão alcança por meio, vamos dizer que você vá para um local alto e você vai olhar aquele local, tudo que a minha visão alcança é paisagem. Então, dessa maneira, a geografia é o estudo das paisagens, que elas podem ser urbanas e elas podem ser rurais, né? Elas podem ser de diversos biomas, né? Pode ser dividido de diversas maneiras, mas tudo é paisagem, porque a paisagem é tudo aquilo que a vista alcança. A Thalita está dizendo que o slide está cortando. É isso mesmo? Mais alguém tem essa percepção? Negativo. Está cortado.
Para a Thalita melhorou. Cortado para mim também. Ah, é? Para mim também, está cortando. Eu vou então parar a apresentação e voltar, para ver se Para melhora. mim também, está ruim. Tudo bem, vou parar e voltar, só um momento. Vamos ver se melhora. A minha voz vocês escutam bem? Sim. Ah, tá bom. O problema Sim. é mesmo a visão, né? Vamos ver. Vamos ver se agora vai melhor, né? Conseguiram visualizar? Sim. Tá ótimo. Sim. Então, assim, olha, pensando então nessa geografia, né? O que nós podemos dizer dela? Que ela pode ter vários estudos englobados, mas tudo começou a partir dali, ó, do século XVIII, com a exploração dos oceanos, ou seja, no momento em que tivemos uma grande expansão marítima da Europa para as terras, inclusive as terras brasileiras, né? Foi nesse período aí que teve, na verdade foi a partir do século XVI, né? Quando o mundo começou a ficar pequeno, vamos dizer assim, né? Porque as extensões já não eram mais assim tão temerosas de serem cruzadas, né? Nós sabemos que no século XVI, século XV, século XVI, ainda havia na Europa, quando eu digo século XV, XVI, eu estou falando entre 1400 e alguma coisa e 1500 e alguma coisa, tá? Vamos pegar mais ou menos essa base. A partir do século XV, 1450 tal, os europeus começaram a empreender várias viagens, em busca, lógico, né, de quê? De riquezas, em busca de atravessar os mares, né? E nessa de atravessar os mares para lá e para cá, é que a gente vai ter aí uma grande questão envolvida, que é justamente a questão religiosa. Como vocês sabem, o período medieval pregava a existência da Terra plana. A Terra, para a Igreja, inclusive a Igreja Católica medieval, a Terra era plana. Era esse o pensamento que eles tinham. É claro que hoje, por meio dos estudos científicos, nós sabemos, né, que a Terra não é plana, que a Terra, na verdade, ela tem uma circunferência. E, por causa disso, por causa dessa crença do século XIV, que é uma crença medieval, né, e a gente, veja, século XIV, final do século XIV, estava em transição entre a Idade Antiga, entre a Idade Média e Idade Moderna, né? Então, que a gente já estudou sobre a linha do tempo, né? Então, isso eu nem preciso voltar com vocês. Graças a essas questões, aconteceu que muita gente começou a duvidar. Será mesmo que a Terra é plana? Vamos verificar? Então, houve estudos relacionados a isso, por meio do próprio Galileu Galilei, que estudou a circunferência da Terra. É claro que, como nós sabemos, na Idade Média, a Igreja Católica mandava mesmo nos costumes, nos usos daquela época, e eles ameaçaram o Galileu, dizendo o seguinte: olha, Galileu, se você não se retratar e não disser, olha, foi uma mentira o que eu inventei sobre a circunferência da Terra, que nós vamos fazer uma fogueira e vamos queimar você e os seus livros. Então, o Galileu escreveu uma carta para a Santa Sé, né, para a Igreja Católica, que está hoje em dia
exposta lá no Vaticano, tem lá a carta assinada pelo próprio Galileu Galilei, é um documentão desse tamanho assim, ó. Eu tive a honra de, quando fui para a Europa, quando fui lá para o Vaticano, eu tive a honra de ler aquela. É lógico que eu não li a carta, porque ela estava em latim, né? Mas eu pude ver a carta, pude ver a assinatura do Galileu, foi muito legal. E ele dizia o seguinte: não, olha, eu renuncio, a Terra não é plana, a Terra não é redonda, a Terra é plana, a Santa Igreja que estava certa e eu estava errado, né? Ele fez isso por um único motivo, ele não queria morrer. Mas muitos anos se passaram e graças à liberdade que houve por meio da reforma protestante, né, em que houve uma separação dos cristãos que eram católicos para os cristãos que se tornaram protestantes, né, houve também uma liberdade para todas as áreas, inclusive para a geografia, com os estudos das cartas, como eles chamavam, né, de cartas náuticas, como eram chamadas as primeiras cartas, né, os primeiros mapas, né, cartas náuticas. E justamente foi assim que foi evoluindo a geografia. A princípio, na Terra, a geografia, pensando na parte terrestre, ela já abarcava bastante, porque quando a gente pensa em geografia, a gente pensa em localização, e é verdade. A localização para a geografia é uma área, é um tema realmente importante, mas não é só isso, né? Nós vamos entender que a geografia tem muito mais a nos oferecer do que apenas o estudo de mapas, né? Então, esse breve histórico desse conhecimento geográfico que eu queria passar para vocês é justamente essa evolução das cartas ou dos mapas, né? É a evolução dos conceitos da geografia, que antes eram especificamente para a questão de localização, e hoje tem um conceito muito mais amplo, né? Então, mas é importante, porque foi graças, olha lá, ó, graças à expansão marítima, que houve isso aqui, ó, a exploração do material cartográfico justamente para dar início àquela geografia moderna, né? Então, é claro que o que ajudou? O que ajudou a geografia a se expandir mais e mais? Foi principalmente por causa da... cadê? Principalmente a evolução tecnológica, não é? A tecnologia ajudou demais a geografia. E de que maneira ajudou a geografia? Alguém pode me dizer? Quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa só nas coisas atuais, né? Mas que tipo de tecnologia pode ter ajudado a desenvolver a geografia? Professor, tipo, não é telescópio, né? Aqueles que dá para ver, assim, as coisas... lá de cima, que dá para ver, tipo, tirar a medida das montanhas, essas coisas. Opa, muito bem, olha aí, ó. Exatamente. São aqueles equipamentos, né? Como... Isso, não é telescópio, eu não sei se é satélite, como monóculo, sei lá. né? Aí, tipo... Tem um monóculo. Claro que o satélite é mais moderno, mas vamos pensar em vários instrumentos um pouco menos modernos, mas que também são avanços tecnológicos. Você pode citar algum? E o compasso? A bússola? O negocinho. A bússola. Ah, isso, olha lá, ó. O compasso não é bem um compasso o nome daquele instrumento, né? Mas é sim um instrumento de medição mesmo, né? Não é Isso, esse aí bússola, mesmo. não é compasso, ele é o teodolito, que se chama. E o drone? Tem um drone também? O drone já é mais moderno, não é? Mas tem sim também. O drone com certeza está no meio, né? Então, essas ferramentas utilizadas, né, para a localização náutica, principalmente, né, esses instrumentos tem o astrolábio. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns instrumentos aqui que eu peguei aqui na internet.
que eu selecionei aqui. Espera um pouquinho, deixa eu ver uma coisa. Parece que a Juliana não está conseguindo entrar na aula de volta. Eu já voltei, professora. Já consegui voltar. A internet voltou. Que bom, que bom. Ainda bem. Mas então, vamos lá, continuando. Então, eu quero mostrar só algumas imagens para vocês verem aí alguns materiais que foram usados naquela época. Vocês conseguem enxergar aí? Esses materiais, essas ferramentas, tá vendo esse círculo aqui? Sim. O nome desse equipamento é astrolábio, né? É um equipamento português, né? Mas ele não foi inventado em Portugal. Foi graças justamente às viagens que eles faziam, inclusive para o Oriente, inclusive para a China. Olha que coisa, hein? Tecnologia chinesa, né? Então, era usado esse instrumento para medir a altura das estrelas e aí chegar mais ou menos a alguma conclusão. Eu não tenho a menor ideia como fazer para medir essas coisas. Mas aqui temos outro instrumento, né? Que é bem antigo também nesse sentido, aí como ela falou do compasso, né? Esse aqui é como se fosse um compasso. Ele é um sextante que também serve para medir as distâncias, principalmente a distância do barco até a terra firme, né? Esse aqui que certamente vocês conhecem, a bússola, não é? E tem Sim, aqui a bússola. Isso, que tem aqui os pontos cardeais e os pontos cardinais também, né? Tem vários pontos, olha lá, tem umas bússolas mais antigas, percebam aí que são instrumentos que foram todos importados, vamos dizer assim, da China, tá certo? Então, só para vocês terem essa noção, a bússola não era uma coisa pequenininha, olha lá, ó, vou mostrar uma bússola náutica para vocês, olha, ela ficava numa caixa bem grande, parece pequeno, mas não era pequeno, justamente para que todos vissem, e tinha que ter um cuidado muito grande, porque ela poderia, no meio do caminho, se desmagnetizar, e aí estava ferrado, né? Quem fosse lidar com aquilo. Aqui nós temos, olha só, cadê uma carta? Eu quero mostrar um mapa, só para vocês verem. É uma pena que nós não estamos em sala de aula, porque, se eu não me engano, professor, lá no laboratório, eu acho que tem essa bússola e tem esse medidor que você mostrou agora. Ah, olha só. Que legal. É uma pena que está tudo fechado, a gente não consegue ter acesso. Pois é, mas até aí a gente tem acesso, por enquanto, pela internet, né? E ainda bem que a gente tem acesso, a essas fotografias, a essas facilidades, né? É verdade. Porque ensinar geografia sem mostrar uma coisa mais lúdica para as pessoas, né? Realmente exige mais das pessoas, né? É verdade. Ainda bem. Olha só, as projeções cartográficas, tá vendo? Que são os mapas antigos, ó. Esse daqui, por exemplo, é o Typus Orbis Terrarium, quer dizer, o tipo, né, da órbita da Terra. E aqui você está vendo aqui como que é o mapa mundi, como que era a visão das pessoas, né, sobre o mapa mundi. Porque você sabe muito bem, não é, que esses mapas, eles eram desenhados, havia inclusive aqueles que eram pagos só para fazer esses mapas cartográficos aqui, né, que eles eram pagos para fazer isso, eles tinham que ir viajar com as pessoas, viajavam de navio e iam recortando toda a costa dos locais, e eles iam desenhando. Então, assim, não ia ficar perfeito nunca, mas chegava bem perto a forma original. Dá uma olhada. Não é verdade?
uma outra coisa, né? A geografia também pode estudar a variação, isso acontecia muito. A geografia estudando a variação da natureza, né? Então, por meio da variação dos bichos, dos animais e tudo mais. Então, é claro que justamente nessas viagens que eles faziam, eram viagens que eles iam levando uma equipe multidisciplinar, em que, por um lado, eles levavam, por exemplo, linguistas, caso encontrassem algumas pessoas que falassem outro idioma que eles não conhecessem, eles levavam, eu estou falando mesmo dos portugueses, viu? Mas os espanhóis também estavam nesse meio. Eles levavam biólogos, justamente para recolher espécies de animais, ou se não pudessem recolher as espécies, eles iam fazer os desenhos, porque naquela época ainda não tinha fotografia desses artefatos encontrados, mas a ideia era justamente essa, né, de fazer essa seleção desses componentes que iam compondo mesmo a paisagem, que é o tema da geografia, né? Quando a gente fala em geografia, a gente fala do tema da geografia, que é a paisagem, a construção dessa paisagem, né? E como que essa construção vai se alterando, inclusive com a ação humana. Isso é interessante de se saber. Bem, vamos voltar lá para o nosso estudo. Uma outra coisa que a geografia estuda, isso é importante vocês conhecerem, são conceitos primários, para vocês entenderem as localizações, a latitude e a longitude, né? Veja, quando a gente vê um mapa, nós vamos percebendo que ele tem várias linhas, sobretudo os mapas mais atuais. Vocês já perceberam que eles têm linhas? Várias linhas? Latitude. Isso. Essas linhas, elas, na verdade, não existem de fato no mundo. Não é que elas existam de fato. Elas são linhas imaginárias, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando a gente estuda o mapa mundi, né, ou o globo terrestre, né, existe diferença entre mapa mundi e globo terrestre? O que vocês acham? Isso aqui que eu estou projetando, é um mapa mundi ou é um globo terrestre? E aí? Quem responde? Conheço como globo terrestre. Eu já ouvi falar. Também. O globo terrestre, ele é realmente, ele é expresso como uma bolinha, ele é uma bolinha. Entendeu? O mapa mundi, vou mostrar aqui para vocês a diferença, ó. Mapa mundi. Olha lá. Assim é o mapa mundi. Ele mostra justamente, você está vendo aí, ó, tudo num planisfério. O que é um planisfério? Tudo em um mapa. Vou mostrar esse moço aqui com o mapa pendurado para você entender melhor. Então, a diferença entre um e outro é o seguinte: o globo terrestre, ele é uma bolinha, ele é representado por uma bolinha, e ele realmente você pode comprar em papelaria, tem globo terrestre, ó, tem uns muito bonitos, ó. Ó lá, vou botar lá, globo terrestre. Dá uma olhada. Tá vendo aí, ó? Globo terrestre é isso, ó. Ele representa o mundo no seu estado normal. Embora a gente saiba, né, que o mundo mesmo, ele tem as partes dos polos levemente achatadas, tá vendo? Ó? Tanto para baixo quanto para cima. É levemente achatado. Aqui está redondo
que ele precisa rodar nessa base. Mas o globo terrestre real, ele deveria ser até mais achatadinho. Ele tem os polos um pouco mais achatados. Tudo bem? Mas é importante você conhecer, é importante você observar bem o mapa mundi e observar bem o globo terrestre para você compreender as coisas aí voltadas para a geografia. A primeira coisa que eu quero que você compreenda é justamente que essas linhas que você está vendo aí, vocês estão conseguindo enxergar bem, né? Então, eu quero que vocês vejam o seguinte, essas linhas que vocês podem observar aqui nessa bolinha, por exemplo, elas são linhas imaginárias, elas não existem de verdade, tá? Essas linhas, elas foram colocadas tanto no mapa quanto no globo, a fim de facilitar os estudos das pessoas. As pessoas estudam com mais facilidade quando elas separam dessa maneira aqui as linhas do mundo, né? Que são linhas imaginárias. Então, existe uma linha chamada latitude e uma linha chamada longitude. A linha latitude, ela olha só, é uma linha horizontal. Você está vendo aqui? A latitude é uma linha horizontal. Ela segue a linha do Equador. A linha longitudinal, ela é uma linha de pé, uma linha vertical. Entenderam aí? Vocês têm ideia para que serve? Linha horizontal e linha vertical formando latitude e longitude? Negativo. Vamos participar, minha gente. Negativo? Ô, professor, é que esse aplicativo novo, até que a gente se acha que... até que a gente acha o microfone para ligar, já passou. Tudo bem, vamos lá então. Mas tanto a linha vertical quanto a linha horizontal fazem parte de um grupo de conhecimentos que estão voltados, né, esse grupo de conhecimentos, inclusive, se chamam, isso aqui que eu estou colocando aqui para vocês, no chat, são as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, elas servem justamente para facilitar a localização. É como uma brincadeira, estilo batalha naval, e dá até para ensinar a criança o que é longitude, o que é latitude, justamente ensinando a brincadeira da batalha naval. Por quê? A ideia é justamente essa mesmo, ensinar a batalha naval. Todo mundo já brincou de batalha naval? Olha lá. Vou dar um exemplo ali para você. Batalha naval. É aquele lá, professora, que fala tipo assim, B4, sei lá. Isso, exatamente. Olha aqui, já tem até um modelo aqui de batalha naval para você imprimir e jogar com seu aluno. Olha que sucesso. E dessa maneira você pode ensinar para a criança o que é uma coisa, o que é outra. Aqui você tem a latitude expressa por números, de 1 a 10. Vocês estão acompanhando? Estão vendo aqui? Todo mundo está conseguindo enxergar? Sim. Sim, estou vendo. Sim. Beleza. Ótimo. Então, aqui você tem tudo que está nessa parte aqui, de 1 a 10, é a latitude. E tudo que está de A a J é a longitude. Então, latitude, quando o aluno diz assim, eu quero a latitude 5 e a longitude D, aí então a pessoa vai lá e coloca ali
no espacinho ali determinado. É porque o meu mouse não está chegando, né? Mas aí a pessoa coloca ali, naquele espacinho determinado, como se fosse uma bombinha que vai estourar o barquinho ou não, entendeu? Mais ou menos desse jeito aí, ó. Olha lá, ó. Você posiciona o barquinho. Quem nunca brincou vai aprender a brincar agora. Funciona assim. Aqui, do lado esquerdo, você tem um campo de batalha e do lado direito você tem outro campo de batalha. Aí, o que você faz? Você entrega um campo de batalha para o aluno, e para o colega, e o campo de batalha para outro colega. Todos eles têm direito aos navios que estão aqui na parte de baixo da folhinha. Ele recorta o navio e ele posiciona o navio aqui nos quadradinhos. Posicionando o navio nos quadradinhos, você vai ter aqui, nessa região aqui, você vai ter, então, que fazer os lançamentos. Então, você orienta o aluno para que ele bote aqui no meio uma proteção, e que ele proteja mesmo o campo dele para o colega não ver. O colega é o opositor. Aí, o colega vai dizer, eu quero 7E. Então, você vai aqui, o 7 está aqui embaixo, o E está aqui em cima. E aí, fazendo o encontro, olha lá, chegou aqui, cadê? 7E, aqui. Será que tem um navio? Se tiver um navio nessa localidade, significa que ele descobriu o navio e vai afundar o seu navio. Entendeu como é que brinca disso? Aí, é assim, é desse jeito que a gente vai brincando com o aluno, para ele aprender o que é latitude e o que é longitude. Aqui já tem até um exemplo, ó, que legal, um exemplo para você aprender. E, ó, eu nem fiz nada, eu coloquei latitude e longitude, batalha naval. Você vê que eu nem fiz nada de muito exagerado, e já encontrei na internet aqui a batalha naval com as coordenadas geográficas, né? Tudo o que está de risco latitudinal é horizontal. Então, latitude, horizontal. Esse risco que está aqui bem forte, como é o nome desse risco aqui? Bem forte, que está aqui no meio. Eu estou passando para lá e para cá o dedo. É meridiano de Greenwich? Não. Esse daqui é a linha do Equador. Isso, a linha do Equador. É tudo que está, então, é meridiano, isso, né? Isso. A longitude é a linha de Greenwich. Por que tem esse nome? Porque aqui, onde você está vendo aqui, ó, no meu dedinho aqui, ó, que eu estou mostrando, fica o Observatório Espacial da cidade de Greenwich, na Inglaterra. Então, eles decidiram colocar, passando por cima desse observatório, o quê? O meridiano. Mas agora eu pergunto, essa linha de fato existe? Não, ela é só uma linha imaginária. Exatamente, ela é uma linha imaginária. Para que ela serve? Para que servem as linhas? Para dividir os continentes? Para dividir os continentes, não. Para fazer algum tipo de divisão? Para fazer algum tipo de divisão? Olha a Josi, e a Camila Ramos também falou. Para localização. Você concorda que é muito mais fácil quando você diz assim, latitude, por exemplo, 20, longitude, por exemplo, 40. Opa, eu queria estar bem aqui agora. Nordestinho, é isso? Não, é mais para cima aqui. Latitude 10, longitude 40. Olha aqui, ó. Queria estar nesse lugar agora. Dá para vocês verem?
Opa! Nesse lugarzinho aqui, é o Nordeste, ó. Ela também serve, exatamente, a Tatiane falou uma coisa que tá certinha, ó. Serve para dividir. Quando você tem essa divisão, você tem a divisão também dos pontos cardeais, e aí nós vamos começar a ver uma coisa chamada rosa dos ventos. Quem já viu a rosa dos ventos, sabe do que se trata? Olha Para lá. mostrar a direção. A Josi Pancararu disse que queria estar lá também. É, neném? Exatamente. Aí, ó, quem falou tá certinho. Vai mostrar a direção. Sempre a rosa dos ventos vai ter essa posição. Se você tiver um mapa em que a rosa dos ventos estiver de cabeça para baixo, você está vendo o mapa de cabeça para baixo. Entendeu? O mapa vai sempre mostrar o norte na parte de cima, o sul na parte de baixo, o leste na parte direita e o oeste na parte esquerda. Entendeu? Vou pegar uma brasileira aqui que ela tava em inglês. Norte, sul, leste, oeste. Aqui, na mão direita, é de onde vem o sol. Para ficar mais fácil nós entendermos isso, é só você pensar qual é a terra do sol nascente. Qual é a terra do sol nascente? Quem sabe? Japão, exatamente. Japão. Isso aí. Então, o Japão é a terra do sol nascente. O Japão fica a leste do mapa mundi. Entendeu? Olha quantas coisas nós já aprendemos aqui nessa aula, né? Muita coisa não está na apresentação, e é por isso que eu gostaria de deixar você bem assim, esperta. Você anote, você preste atenção, tá certo? Para você entender bem aí o que eu estou falando e para você lembrar disso futuramente, que nós vamos usar esses conhecimentos no futuro, tá? Aqui, ó. Eu queria mostrar um mapa mundi contendo uma rosa dos ventos. Vocês estão vendo aqui a rosinha dos ventos, pequenininha? Olha lá, que belezinha. Então, o Japão fica aqui mais para o leste. Tudo que fica para o leste é a terra do sol nascente. O sol, ele nasce desse ponto e ele se põe para esse lado aqui. Entendeu? Que mais? Deixa eu me lembrar. Sim. Então, você já viu aqui que nós temos aqui, ó, essa daqui que divide o mapa mundi como se fosse uma laranja, né, de modo latitudinal, ou seja, de um corte horizontal, é a latitude, né, e esse daqui bem no centrinho é a linha do Equador. O que tem aqui, dividindo a Terra, né, em duas partes, em duas bandas, é o meridiano de Greenwich. Tudo bem, Juliane? Bota o celular para carregar e volta. É o meridiano de Greenwich. Tá bem? Ótimo. Vocês vão percebendo que eles têm também, olha lá, ó, o trópico de Capricórnio, que cruza o Brasil, e o trópico de Câncer, que não cruza o Brasil. Tá vendo? Ó? Tudo isso vai ser importante para você entender a questão climática. A geografia também estuda a questão climática. Tá certo? Então, tudo isso aí é para você entender isso, a questão climática. Por que a questão climática tem a ver com essas localizações? Alguém sabe? Alguém tem uma ideia? Professora, a climática não é que estuda o clima de cada estado e cada país? Exatamente. O clima de cada estado e cada país. Muito bem. 10.
Então, vou botar aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui uma... No geral, essa parte eu desenho na lousa, né? Mas como não dá para a gente desenhar na lousa, então eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona o estudo da questão climática por meio do globo terrestre e como você pode ensinar isso para os seus alunos. Uma coisa que vocês podem ensinar para os seus alunos é a questão dos movimentos da Terra, né? Por um lado, você tem um movimento chamado rotação, em que a Terra gira em torno dela mesma, no sentido horário. E, por outro, você tem o sistema de translação, que é quando a Terra gira em torno do Sol. Entendeu aí a diferença? Rotação e translação. Rotação. A Terra gira em torno dela mesma. Quanto tempo leva para a Terra girar em torno de si mesma? 24 horas. Exatamente, 24 horas. Opa, que bom que voltou, querida. Exatamente. Em torno de si mesma, a Terra demora 24 horas para girar. E o sistema de translação, quanto tempo demora? Quem sabe dessa? Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. 1 ano. 365 dias? Exatamente. 365 dias e 6 horas. É o movimento chamado translação. Aí, por isso que a gente tem aí os anos bissextos, né, para completar essa conta aí, mas não vou falar disso agora, mas é para você entender. Então, esse movimento da Terra de rotação faz com que a Terra gire em torno de si mesma, e ao mesmo tempo que ela está girando em torno de si mesma, ela também está girando em torno de onde? Do Sol. Do Sol. Isso aí, isso aí. Isso influencia diretamente no quê? No clima da Terra. Reparem essa figura que eu estou mostrando para vocês nesse momento. É aí que vocês vão ver as zonas climáticas da Terra. Isso a geografia estuda. Vou mostrar para vocês, esse daqui é a representação do Sol. Vocês estão percebendo que nessa representação do Sol, que ela emite raios solares em direção ao planeta Terra, que está sendo representado por essa bolinha aqui, que ele é um mapa mundi ou ele é um globo terrestre? E aí? Faz de novo a pergunta, professor, que eu não entendi. Eu quero saber, essa bolinha que você está vendo, é um mapa mundi ou é um globo terrestre? É um globo terrestre, não é isso? Globo, não é um mapa, é um globo. É um globo terrestre. É a representação do globo, tá? Então, notem bem que os raios solares, eles demoram mais tempo para chegar aonde? No Japão ou é Atlântica, uma coisa assim? Não, porque a gente agora está falando, né, de cima para baixo, pensando longitudinalmente, por enquanto, né? Sim. E aí? Por aqui você percebe, ó, onde é que temos raios solares diretos? Professor, eu não estou conseguindo ver a imagem. Ah, é que maior que isso. Veja aí se melhorou ao menos um pouquinho. Não, na verdade não está aparecendo mesmo para mim. Não é que está pequena, não está aparecendo. Ah, entendi. Deixa eu parar e voltar, não tem problema. Ele aparece mais rápido na zona temperada, professora? Não, tá colando errado. Não, foi o que mais ou menos deu para me ver aqui. Pelo seu mapinha aí. Ah, é? Vamos lá.
Deixa a senhora abrir que eu vejo ele um pouco melhor. Vamos ver. Ah, vou comprar bolo de chocolate. Aqui em casa está no regime bravo, meu filho. Nós está tudo obeso. Na minha casa também. Ele engordou 22 quilos, professora. Meu Deus, precisa mesmo emagrecer esse menino. A Nut quase comeu meu fígado. Olha lá, ó. Vamos observar. Aqui está o Sol, tá? E aqui estão os raios solares. Eu quero saber o seguinte: qual é a parte em que o raio solar incide mais diretamente na Terra? Professora, daqui não tá eu não estou conseguindo ler o nome, mas vamos dizer assim, esse primeiro gráfico de cima para baixo, qual que é o nome dele? Espera um pouquinho, deixa eu voltar. O gráfico de cima? Não, aqui em cima tem 1, 2, 3, 4, 5 flechinhas, vamos dizer, né? Essa São primeira. Solares, Essa primeira aí não dá para ver o nome dela do ladinho. Ah, tá. Então eu vou dizer, já vou responder a pergunta para vocês entenderem bem. As áreas mais Não, é do meio. Aí Por causa que na parte do meio tem, eu não sei falar o nome, onde concentra maior calor para sair, não é isso? Que isso. Que ele explode todo, né? Se você pensar bem, o raio solar, ele chega mais forte nessa região, que vai batendo direto. Você percebe que bate direto nessa parte? Que bolo de chocolate. Aqui para cima, ele vai precisar, veja bem, ó, ele vai precisar se inclinar um pouco mais. Essa inclinação aumenta a distância e esfria um pouco a intensidade do raio solar. Por isso, nós podemos dividir as áreas mundiais em zonas climáticas, né? Então, aqui nós temos, olha só, a zona polar, que é a área que menos pega sol. Você está percebendo? Os raios vão se inclinando mais e eles chegam mais fracos nessa área. Aqui, então, nós temos a zona temperada, ou a zona norte, né, que é a zona norte do país. Aqui nós temos a zona tropical, que é, se você for reparar, a zona que mais pega a parte do nosso país, porque ela pega tanto o tropical da parte norte, quanto o tropical da parte sul. E nós temos a zona temperada sul. Dá para entender aí? A Josi já fez cadê? Aqui, já fez uma boa conclusão. Por isso, o Nordeste é bem quente. Exatamente. Por quê? Porque o Nordeste está na região próxima da linha do Equador, que é a linha que possui, né, uma grande quantidade de sol pegando, de raios solares pegando diretamente nessa área. Então, a partir daí, nós podemos perceber o clima da Terra, né, a mudança climática da Terra. Então, no geral, né, nós podemos fazer essa divisão. Aqui nós temos um classificado, ou uma classificação dos climas da Terra. Clima polar, tá vendo ali em azulzinho? Tudo que é clima polar está aqui na parte norte, né? Aí você está percebendo, inclusive, olha lá, ó, uma parte da Europa, uma parte da Ásia, né? Tudo clima polar. Dá uma olhada aqui na Groenlândia, totalmente polar. Aí nós temos aqui, ó, tudo que é verdinho é um clima temperado, né? Sim, Regina, também tem a ver, viu? Também tem a ver. Esse verdinho aqui é o clima temperado. O clima temperado, ele não é um clima nem muito quente, nem muito frio.
Mas, no geral, ele está mais para o quente do que para o frio. Está percebendo aqui? Por que isso acontece? Por que que isso acontece aqui, ó, nessa região aqui, né? Aqui são os locais de clima mais frio, né? E que tem maior número de habitantes também, né? Isso acontece justamente porque os raios solares se inclinam levemente para chegar nessas áreas de clima temperado. Você tem aí, ó, cadê? O clima árido, né? O que é esse clima árido aí que vocês estão percebendo? São esses climas com regiões são esses climas em regiões de montanhas, como aqui, ó, a Cordilheira dos Andes, em uma parte aqui, né? Até aqui na parte final aqui da Argentina, do Chile, da Patagônia, aqui da Cordilheira mesmo. Aqui o deserto do Kalahari e o deserto do Saara. Aqui a Palestina e uma parte da Índia, tá vendo? Os montes Urais, cadê os montes? Aqui, os montes Urais, aqui na região da própria Rússia, e aqui embaixo praticamente toda a Austrália, olha lá, ó. Também pega um pouco aqui da África do Sul, e aqui bem no final, a Argentina também. É um clima árido. Esse clima árido, ele é caracterizado pelo deserto. Então, é o deserto que você vai ter aí nesse clima árido, né? Aqui, o clima tropical em vermelhinho, ó lá, tá vendo? O clima tropical, ele é caracterizado justamente por esse tempo mais fresco, esse tempo mais quente, não tão quente quanto o clima árido, que é um clima desértico, né? Aqui, embora aqui não tenha colocado, né, o semiárido brasileiro, o semiárido brasileiro, que é no Nordeste, ele não é muito considerado pelos geógrafos. Por quê? Porque ele é temporão. O clima de São Paulo está entre temperado e tropical. Na verdade, São Paulo está por aqui. Aqui está considerado tropical, mas poderia ser chamado de temperado, pelo menos no passado, né? Com aquecimento global, a gente tem dias assim como hoje, enlouquecedores. Lamentável, mas é real, né? E aqui é um clima mediterrâneo, que só acontece ao redor do quê? Do mar Mediterrâneo, tá vendo, ó? É um clima próprio desses países banhados pelo mar Mediterrâneo, Grécia, Roma, e alguns países da Europa para cá, tal, que é um clima maravilhoso. Comida também é boa, é tudo lindo. Mas eu falava do árido, né, do clima árido e semiárido brasileiro. Por que aqui não foi considerado árido? Porque o árido brasileiro, o semiárido brasileiro, é temporão. Em determinadas épocas, por exemplo, no inverno, lá no Nordeste, chove muito. E tudo aquilo que era seca, floresce. Portanto, não dá para chamar aquilo de desértico ou árido. Entendeu aí? Tudo bem? Entenderam como é que funciona? Agora fica mais fácil quando você quiser viajar para qualquer lugar do mundo. Dá uma olhada primeiro. Qual é a situação climática daquele país? Como é a classificação do clima naquele país? Se for um clima temperado, por exemplo, como aqui os Estados Unidos e uma parte do Canadá, por exemplo, você já sabe que tem que levar roupa de frio e que talvez até a sua roupa de frio não seja suficiente para abrigar você desse frio insuportável que se torna dependendo da época do ano também. Então, eu quero saber se tudo certo aí, ó. Isso, Regina, Rio Grande do Sul, Gramado, né? Super friozinho, gostoso, chocolate quente, lareira no quarto, ó que sucesso. Delicinha, né? Bem, vamos voltar lá a ver o que mais
Ah, olha só, estão perguntando aqui, se no Canadá não tem noite. Tem noite, sim. Mas há algumas regiões do Canadá, sobretudo as regiões que ficam aqui mais para cima, aqui é o Alasca, né? Alasca é americano. Os americanos compraram o Alasca do Canadá. Mas essa região aqui, mais para cima, por exemplo, eles têm uma organização do dia muito diferente. O sol se põe muito mais demoradamente, quando é verão, então os dias são muito longos, né, e as noites muito curtas. E, por exemplo, regiões aqui como a Groenlândia mesmo, eles às vezes ficam até 6 meses nessa região aqui, né? 6 meses com a luz do sol, mesmo durante a noite. Né? Por uma questão mesmo do posicionamento do sol. Entendeu aí? E pelo fato, que eu já expliquei antes, do achatamento dos polos. Onde ficam os polos? Aqui em cima, aqui embaixo. O achatamento desses polos é que vai contribuir até para esses 6 meses aí que eles ficam tendo luz durante o dia e durante a noite, o tempo todo. Legal, né? Mas aí eles têm esquemas lá também, né? Até porque para dormir ali precisa ter uma boa casa, né? E todas as casas elas já têm umas persianas diferenciadas para realmente vedar a luz do sol e as pessoas conseguirem dormir. É como se fosse um horário de verão muito grande, né? Uma coisa importante é que nessas localidades não há uma percepção muito clara sobre as estações do ano. As estações do ano, no caso dessas localidades aqui, principalmente essas localidades em azulzinho aqui, elas são mais divididas entre verão e inverno. Não tem, assim, uma percepção da primavera, uma percepção do outono, porque ou é muito quente ou é muito frio. Tá? Vamos voltar? Vamos voltar, então, para a nossa aula. Olha lá. Então, você já entendeu as linhas, as latitudes, né, e as longitudes. Eles realmente são utilizados para indicar a localização de qualquer lugar da Terra. Aqui, ó, o primeiro Atlas, eu botei aqui um exemplo para você, ó, Atlas Universal, né? Eu quero saber o seguinte, esse aqui é o de Bourguignon. Eu quero saber o seguinte, o que é um Atlas? Quem sabe o que é um Atlas? Vamos lá. Me respondam, por favor. Enquanto isso, vou tomar mais um gole de água. Eu tenho essa dúvida, professora. O que é o Atlas? Não sei. E aí? É um livro cartográfico? É um mapa? Então, professor, eu ia falar um mapa que faz a localização de todos os países, e nesses países, os continentes, o estado, tudo, e dividido por regiões. Não. Quer dizer? Não. Então vamos aprender. Um atlas, ele nada mais é do que uma coleção de mapas. É um livro que contém... Aí, ó, a Tati acabou de falar. A Miriam também, é um conjunto de mapas. A Tati escreveu um livro com todos os tipos de mapas geográficos, hidrográficos e etc. Exatamente. É isso aí. Isso é um mapa, é um atlas. É tipo como se fosse uma coletânea, sei lá? Isso, é uma coletânea de vários mapas. Porque os mapas, eles estão divididos em diversas categorias. Por meio dos mapas, nós podemos fazer diversas representações das paisagens que eles representam. Por isso, os mapas, os atlas, eles são
aquela coleção de vários mapas. Entendeu? Tudo bem? O primeiro atlas universal surgiu em 1780. Era o Atlas de Bourguignon, de Anville, que era francês. Tá? É claro, isso é só uma curiosidade, mas para vocês entenderem bem, né? Aqui vai falando um pouquinho do que eu já falei, não vou ficar falando, não. E nem vou ler slide, não, porque eu sou uma pessoa revoltada, não posso ficar lendo slide. Mas isso aqui eu posso falar, que isso é bem legal. A geografia, ela presencia o rompimento com a ciência medieval. O florescer da ciência, na verdade, né? Você lembra que eu falei para você, não é? Das dificuldades que havia do desenvolvimento da geografia e como foi para os primeiros cientistas se desvencilharem das perseguições religiosas. Eu falei com você sobre o Galileu Galilei, mas teve também o Isaac Newton, teve também o Nicolau Copérnico e muitos outros cientistas que, veja, você certamente aprendeu alguma ciência do Isaac Newton na área da física. Mas esses cientistas, eles eram interdisciplinares. Eles estudavam várias ciências ao mesmo tempo. Dentre as ciências, também eles estudavam o quê? A geografia. Mesmo que a geografia ainda não tivesse esse nome. Né? Então, olha só, por meio dos estudos geográficos do Isaac Newton, a gente vai ter algumas leis, que são leis especiais, leis de observação, você vai ter o desenvolvimento de algumas ferramentas que vão realmente fazer isso mesmo. Nós podemos destacar como sendo o pai da geografia moderna um cara chamado, olha aqui, Rambaud. Rambaud é o pai da geografia moderna, né? Ele foi um cara que realmente ele foi a campo, ele foi pesquisar, inclusive ele pesquisou até questões ligadas à antropologia, justamente quando ele falou sobre os hábitos culturais, o clima, o relevo dos locais observados. Olha que bacana isso. As ciências como interdisciplinares, porque não dá para você ter uma ciência só, né? Você tem o quê? Várias ciências que se misturam dentro do desenvolvimento ou da história das ciências, né? Hoje, a gente aprende as teorias de Newton apenas em física, mas elas podem ser aplicadas também na geografia, elas poderiam ser estudadas também na matemática e em outras matérias. Por isso que é interessante não pensar na ciência fragmentada, pensar na ciência integrada. Isso é uma coisa importantíssima. Tudo bem aí? Vocês estão aí ainda? Fico pensativa se vocês estão ou não, porque eu não posso, porque eu não posso ver vocês enquanto estou apresentando. Sim, doutora. Olha só, teve o outro o grande mestre da ciência. Muito obrigada aí pela resposta, agradeço. Pelo menos assim eu não me sinto tão sozinha. Ai, ai. Então, outro nome da ciência foi o Paul Ritter, que foi um grande escritor. Foi ele, na verdade, que fez a divulgação da geografia, olha aqui, como ciência. A geografia como, por meio de livros mesmo, já relacionados à ciência. E aqui agora eu quero falar dessas bases epistemológicas. Quando eu falo epistemológicas, eu quero dizer as bases científicas do conhecimento da geografia. A primeira base científica é justamente o espaço geográfico, o objeto, as categorias e os princípios. Vamos saber um pouco mais sobre isso. O objeto de análise da geografia, né, é o espaço geográfico. Toda geografia, ela tem que ver com o espaço geográfico. Ele é justamente tudo aquilo que relaciona o homem, olha aqui, ó, que estuda essa relação do homem com a natureza. Isso é o espaço geográfico.
tá? O espaço geográfico, é claro, que ele tem a ver com a economia, ele tem a ver com a política, ele tem a ver com a cultura. Então, o espaço geográfico é justamente um dos objetos do ensino e do estudo da geografia que tem a ver com a economia. Por exemplo, cada estado que você estuda, eu vou mostrar aqui para vocês verem. Espera um pouquinho só, deixa eu pegar aqui. Olha só, vou dar um exemplo, vocês vão entender bem aqui. Deixa eu ver se está legível. Não está muito legível nem para mim. Aqui está melhorzinho. Ó, vou mostrar aqui para vocês entenderem, ó. Esse daqui é um mapa de alguma região que eu ainda não consegui ver aqui, que é um mapa de Alagoas. É um mapa da economia ou da atividade econômica daquele estado brasileiro, Alagoas. Dá uma olhada aqui, ó, como que é dividido esse mapa. Ele é dividido, todo mapa precisa ter, então, um título, tá? E isso é importante você entender. Todo mapa precisa ter um título, precisa ter uma legenda e precisa ter uma escala. Tem essa escala e tem essa aqui, ó, que legal. Tá difícil ver a tela? Eu vou parar e voltar de novo. Vamos ver se dá certo. Ok, agora vai passar aí para vocês verem. Vejam se melhora. Então, olha lá. Deu dá para vocês verem agora? Melhora um pouco, pelo menos? Sim, beleza. Olha lá. Todos os mapas, então, esses mapas econômicos, eles possuem, né, não, aliás, desculpa, todo mapa geral, ele precisa ter o título, ele precisa ter legenda, tá vendo que ele é divididinho em cores aqui, ó? Cada cor dessa tem um significado. Eu poderia enxergar, mas eu, lamentavelmente, não enxergo qual o significado dessas áreas. Mas, olha lá, todos os mapas precisam ter outras informações e, inclusive, uma escala. Essa escala, ela é justamente a correspondência do mapa aqui com a área retratada por esse mapa. Por exemplo, olha aqui, ó, de 0 aqui, essa distância é uma distância de 1 centímetro. Significa que cada 1 centímetro deste mapa possui 20 quilômetros. Viu aí, ó, tem 1 para 20. Cada 1 centímetro, 20 quilômetros. 2 centímetros, 40 quilômetros. 3 centímetros, 80 quilômetros. E assim sucessivamente. Entendeu aí? Essa a primeira, é uma coisa importante, é a escala. Então, o que é a escala? A quantidade de vezes que este mapa foi reduzido, relacionando esse mapa com a realidade, o local retratado. Isso é escala. Tá? Então, os mapas econômicos, eles destacam isso. Os mapas políticos, o que eles destacam? Vamos ver? Vamos pegar um mapa político para a gente ver o que eles destacam. Você vai perceber que o mapa político, ele destaca principalmente as áreas, as regiões, você pode perceber, ó,
que ele tem as regiões demarcadas de cores diferentes, tá vendo? E ele tem também as fronteiras. O destaque do mapa político vai para as fronteiras. Você percebe que a fronteira está bem pronunciada, dá para perceber certinho onde começa e onde termina cada estado, dá para perceber isso? Esse daqui é um mapa do Brasil, mapa político do Brasil. Olha aqui, ó, título. Olha aqui, ó, os pontos cardeais. E cadê? Esse mapa aqui não tem escala, mas tem legenda, ó. Esse mapa, ele está, inclusive, dividindo as áreas, né, ou as 5 regiões do nosso país. Aqui, essa região cor de laranja, qual que é? E aí, quem participa? Sul. Região Sul, exatamente. Tá vendo aqui? A região vermelha, qual é essa região vermelha aqui? E aí? Centro-Oeste. Essa região vermelha não é Centro-Oeste. Ela nem está no centro. Sudeste. Agora, essa região roxinha, essa sim é Centro-Oeste, porque ela está no centro. Né? Aqui nós temos a região azulzinha. Qual que é essa região azulzinha aqui? Sudeste, Centro-Oeste. Nordeste, olha lá, ó. Essa região totalmente litorânea aqui, ó. E aqui o sertãozão, né? Toda a região o quê? Nordeste. E essa região aqui, ó. Grandona, hein? Essa região verde aqui. Qual que é? Norte. O pessoal confunde. E a partir de agora, você não está mais autorizada a confundir norte e nordeste. Não tem mais essa autorização. A partir de agora, depois da minha aula, você não confunda mais o que é norte e o que é nordeste. Tudo bem? Norte é uma coisa, nordeste é outra. Tá com dúvida? Você é nortista ou nordestina? Você é do sudeste, você é do sul, você é do centro-oeste? Vamos lá. Eu nasci em Recife. Eu sou do norte ou eu sou do nordeste? E aí? Nordeste. Muito bem. Nordeste. Exatamente. Agora, eu sou manauense. Manauense nasceu em Manaus. E Manaus é norte, exatamente. Não confundam, nunca mais dizer, volta para o norte. Não, ninguém veio do norte para voltar para o norte. Se a pessoa é do nordeste, ela é uma nordestina e não nortista. Tudo bem? Tudo. Olha lá. Vamos continuando, então, aqui nessa parte das categorias importantes de estudo da geografia. Olha aqui. As categorias são muito importantes de estudo. A primeira categoria é o território. Território tem a ver com poder. E aí, gente, a pergunta da Nildes aqui, vamos responder. Respondam aí para Nildes. Amazonas, vamos lá. Olha o mapa, Nildes. Olha onde fica o Amazonas. Onde fica? Norte. Região norte. Muito bem. A Maísa pediu para avisar que está saindo do serviço agora. Se ela conseguir entrar na aula, Josi, pede para ela, para pelo menos ela não perder o resto da aula. Obrigada. Olha lá. Voltando aqui, então, para as categorias. Como eu dizia, falando dos conceitos epistemológicos, que são muito importantes, o território, o primeiro conceito importantíssimo, tem a ver com poder.
o território brasileiro e sua divisão política pelos estados, por exemplo. Então, o território tem a ver com poder. Aqui eu dou um exemplo de território. Olha aqui, territórios da África. Você percebe a ênfase no mapa, é a ênfase das fronteiras. Olha só como parece uma coxa de retalhos. Está vendo aqui? Essa coxa de retalhos, ela é bem divididinha. E ela tem a ver com o poder daquele país. Ou seja, pega aqui esse país aqui, tá? Que é da África, que é a Argélia. Dá para vocês verem aí? Se aqui a Líbia invadir a Argélia, o que pode acontecer entre esses dois países se houver um desrespeito com a fronteira? Um desrespeito territorial. Olha aí, a Tatiane já respondeu. Guerra. Então, o território tem a ver com poder. O território brasileiro. Se os argentinos invadirem o território brasileiro, pode até ter uma guerra, porque tem a ver com poder. Aí, ó, na sequência, nós temos a questão do lugar. O lugar é uma coisa mais significativa, assim, mais afetiva. Tá? Quando a gente fala de lugar em geografia, no geral, a gente está falando de uma maneira mais humana. A gente está falando, por exemplo, o lugar onde se nasceu, o lugar de onde saiu, por causa da seca, né? Então, o lugar é uma categoria mais afetiva. Agora, quando fala de região, pode-se colocar como uma união de vários territórios. Quando a gente fala de região, a gente pode falar de uma reunião de vários territórios. Ó, olha o exemplo aqui. Todo mundo está vendo aqui o exemplo, ó. Por que essas regiões brasileiras foram divididas dessa maneira? Quem tem uma hipótese com relação a isso? Pode me ajudar. Porque era difícil governar muito território, então eles dividiram em cidades, em estados, para ficar mais fácil o governo. Ah, tá. Aí são os territórios, né? Agora eu quero saber por que eles dividiram o Brasil em 5 regiões, por exemplo. Por quê? Essa você me pegou. E aí, quem é que pode me ajudar? Vamos lá, então. Vou explicar. Olha só. Você está percebendo aqui que essa região toda é a região chamada Nordeste. São os pontos estratégicos, professora. Oi? Edneia? Oi, professora. Pode falar de novo? Eu disse que são os pontos estratégicos. Pontos estratégicos? Como? São os pontos estratégicos. Como assim? Estratégico para quê? Bom, eu vou explicar então. Você está percebendo por que essa região ela foi considerada a região Nordeste? Por quê? Eu vou voltar lá para o meu slide e vocês vão colar de lá e vão entender. A região, ela tem uma íntima relação com as particularidades culturais dos espaços. A região Nordeste unifica da região. Também por uma questão de controle. Isso é verdade, mas não é só por isso. Mas tem também, a parte econômica também entra com certeza. Tá? Então você está no meio caminho aí. Olha lá. A região Nordeste unifica os conjuntos de manifestações culturais
comuns a vários povos. Então, quando a gente divide um país desta maneira aqui, a gente está dividindo ele de forma que as características desses povos que vivem nesses locais seja mais ou menos semelhante. Então, quando a gente fala de características, são características físicas do local. Por exemplo, o clima, questão do clima. Essa aqui não é a região mais quente do Brasil? Sim ou não? Essa azulzinha aqui. Região mais quente do Brasil. Então, questão climática. Também não tem a questão do tipo de cultura ou de agricultura, né? Eles produzem coisas parecidas. Ao mesmo tempo, eles possuem uma cultura parecida. É claro que você não vai chamar, por exemplo, um nordestino, né, que nasceu em Recife, chamar ele de baiano. Embora as pessoas façam isso, isso seria uma forma de preconceito. Mas você pode chamar o nordestino de nordestino. Seja ele de Alagoas, seja ele da Bahia. Entendeu aí? Então, essas regiões, elas têm coisas parecidas, características parecidas. Se você pega aqui o pessoal do Rio Grande do Sul, você vai perceber claramente muitas características parecidas entre essas pessoas, até mesmo características físicas. Mas também aquilo que eles produzem economicamente falando, como a própria Edneia falou, de maneira a controlar até o próprio comércio, a própria indústria, a própria agricultura desses estados, não é? Isso, o que é? É um exemplo de região. São categorias que a geografia ensina. E a categoria mais importante da geografia, que é justamente a paisagem, conforme o próprio Milton Santos falou, tudo aquilo que a nossa visão alcança é paisagem. Então, as paisagens modificadas, aquelas que podem ser modificadas, paisagens naturais, ou aquelas que podem ser modificadas pela ação dos homens, né, a intervenção deles. Aqui está, ó. Olha lá. Essa primeira aqui, território. Tá vendo? ênfase nas fronteiras. Quando as fronteiras não são respeitadas, você tem conflitos que podem gerar até guerras. Divisão por região. As regiões possuem características semelhantes. Características culturais, características de diversas maneiras, inclusive a própria natureza daquele local. E as paisagens, olha só. Uma paisagem natural. Tá vendo aqui o véu da noiva aqui? Que bonito. Essa paisagem, ela foi modificada pelo homem? Ainda não. Agora nós temos essa paisagem cultural. Olha lá, ó. Essa paisagem foi modificada pelo homem? Acho que essa sim. Ah, com certeza. Por quê? Sim. Nesse caso aqui, o Coliseu, que é o retrato que está aqui, ele não foi construído sozinho. Ele não é uma formação rochosa natural. Portanto, não é uma paisagem natural. Ela é uma paisagem o quê? Cultural. A paisagem cultural, ela tanto pode ser urbana, quanto ela pode ser rural. Olha lá. Paisagem urbana, você está percebendo aí prédios, né? Escolas, pontes, viadutos, e a paisagem rural com pastos, né? Você sabe que os pastos também não fazem parte de uma paisagem natural, né? Por quê? Porque o pasto, normalmente, se você deixar ele naturalmente, o que acontece com o capim? Ele vai cada vez mais crescendo, né? E tomando conta daquela região.
Portanto, essa é uma paisagem também, embora seja uma paisagem mais próxima do natural, ela é uma paisagem também com a ação do homem, a ação consciente do homem. Quando eu digo homem, eu quero falar de humanidade. Olha lá na sequência. Alguns princípios importantes que devem ser estudados na geografia. O princípio da causalidade, né, que é justamente nessa relação do homem com a natureza. Toda ação tem uma causa e efeito. Olha aqui, ó, a causalidade, ó, a erosão. Ó. O homem desmatou essa área. Vocês conseguem enxergar aí? Olha o que abriu na terra. Dá para vocês verem? Um buraco na terra. Isso o que é? É o desgaste do solo. Então, os princípios da geografia são causalidade, analogia, extensão, conexão e atividade. Esses são alguns dos princípios da geografia. Analogia. O que é a analogia? É a comparação entre dois espaços. Olha aqui um exemplo, ó. Analogia dos países desenvolvidos e os países ricos e os países pobres. Tá vendo? E os pobres em desenvolvimento. Dá uma olhada lá, ó. Tudo que tem de verde são os países desenvolvidos do mundo. Tudo que tem de cor de laranja são os países em desenvolvimento. E tudo que está em vermelho são os países, aqui, ó, como é o caso aqui, ó, em extrema pobreza. Percebe? Esse daqui é um mapa analógico, você concorda? O que ele está fazendo? Uma analogia, uma comparação. Isso é um princípio da geografia. A extensão. O geógrafo precisa saber o tamanho e conhecer a localização de algum fenômeno. Por isso ele usa o mapa. Olha aqui, ó, a extensão, por exemplo, da Cordilheira dos Andes. Isso aqui a gente vê muito, por exemplo, quando tem, vamos dizer, um maremoto. Faz de conta que aqui tem um maremoto. Aí, eles querem descobrir o tamanho do maremoto e o quanto esse maremoto vai afetar o continente. Então, eles colocam ali em evidência, são as extensões, as medidas. Né? Aqui você tem, por exemplo, aqui pensando, cadê? Aqui na conexão, que é o fenômeno geográfico, tem sempre uma relação com outros fenômenos. Olha lá, ó. Aqui você tem um satélite que mostra uma conexão entre a erupção de um vulcão e um maremoto. O vulcão está aqui no mar. Ele jogou isso aqui para cima. E aí, então, ele afetou as ilhas vizinhas. Dá uma olhada nas ilhas aqui, ó. Quer dizer, é uma relação de conexão. Ela conecta ou ela analisa os impactos. E aqui a questão da economia, de novo, a atividade como atividade econômica. Olha só, elas também modificam o espaço geográfico, olha lá. Né? Então, queridas, a geografia, ela é uma área muito ampla. Ela pode estudar muitas coisas. Inclusive, ela pode estudar até o crescimento, por exemplo, da quantidade das pessoas, o crescimento populacional ou vegetativo. O que é crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo é a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Tá? Então, a gente vai ver aqui, eu vou mostrar um mapa para vocês, que fala justamente, que mostra justamente essa questão da habitação aí da terra, né? A proporção brasileira de pessoas que moram... Espera aí que eu vou pegar um mapa decente. Não quero pegar um mapa indecente, quero pegar um mapa decente. Vamos pegar o crescimento populacional aqui. Olha lá. E aqui temos os tipos de mapas para a gente entender, né? Esses tipos de mapas aqui, cadê? Tá aqui. Não, eu não estou vendo, não. Eu vou projetar agora.
Estou projetando agora aí para vocês. Estão vendo agora o mapinha? Uhum. Ah, beleza. Vocês estão percebendo nesse mapa que eu quero mostrar para vocês justamente, né? Esse daqui é um mapa de crescimento, distribuição da população mundial, aliás. Né? Então, primeira coisa, olha só os elementos principais de um mapa. Aqui devia ter o título, mas não tem. Mas o título devia ter aqui. Distribuição da população mundial. Aí, ó, aqui, o que é isso aqui? Como é que se chama? Quem lembra? Pode escrever, pode falar. Quem lembra o que é isso? É a legenda? Legenda. A legenda, ela serve justamente para identificar as marcações no mapa. E aqui, desse cantinho aqui, o que é isso aqui? Quem lembra o que é? É a escala. Isso. O que é a escala? Quem lembra o que é a escala? Uma figura É a distância, quilômetro, entre um local e outro. É, mais ou menos. A escala é justamente a representação desse mapa com relação à paisagem real. Cada centímetro desse mapa, por exemplo, tem refere-se, né, a 2.000 quilômetros, ou seja, 1 centímetrozinho desse mapa, ou seja, se eu colocar daqui até aqui, são 2.000 quilômetros. Ele corresponde, na vida real, a 2.000 quilômetros. É muita coisa, hein? É um mapa pequenininho e para muita coisa aí que ele representa, não é verdade? Aí, ó, o que eu quero mostrar para vocês? Percebam que esse mapa possui manchas. Esse aqui é um mapa da distribuição populacional. Os locais que têm umas manchas mais vermelhas, está vendo aqui em cima? São os locais mais populosos, ou seja, que tem a maior quantidade de gente por quilômetro quadrado. Dá uma olhada aí e me diga, mais ou menos, qual é o país que você percebe que tem, ou os países, né, que você percebe que tem a maior aglomeração de pessoas por quilômetros quadrados. Quem pode me ajudar? Brasil? Brasil. É isso que vocês estão vendo aí no mapa? Olha o mapa. Não, professor, não dá para ver muito bem o mapa. Ele está um pouco distante da nossa tela. Mas vocês estão vendo A parte que está mais escura. A parte que está mais escura é nessa daqui. Brasil é aqui desse lado. É que não dá para dar mais um, professora. Infelizmente não dá. Talvez não dê para vocês reconhecerem o país, né? Mas olha lá, ó, eu vou mostrar aqui com o meu mouse. Aqui está o Brasil, vocês estão vendo? Aqui são os Estados Unidos, né? Aqui estão os vários países da África, aqui são os vários países da Europa, aqui da Ásia, outro país aí, ó. Né, da Rússia, aqui da Índia, aqui da China, esse aí, ó. Aqui do Japão, e aqui da Austrália. A China e a Índia. Exatamente. Olha lá. Índia, China, e esse mapa já está meio atrasado, porque o Japão já não é mais uma grande aglomeração. Já foi maior, né? Mas veja lá. A Tati falou Ocidente, mas Ocidente não. O pessoal que acertou por aqui, ó, teve a Adriana Alves, que falou, a Josi achou difícil reconhecer os países, e a Cristina, que falou da Índia. Exatamente. Na parte asiática, né? A asiática fica por aqui, ó. Essa é a parte asiática, tá vendo? A Ásia, o continente asiático envolve aqui, olha aqui, ó. A Índia, a China, a Mongólia, que fica por aqui, e a Rússia, que é essa barra de gelo enorme que está por aqui, ó, até aqui assim. Tem, claro, Letônia, Estônia, Lituânia, Ucrânia, que fazem parte da Ásia também. Olha aqui, ó,
Japãozinho também ali pequenininho, também faz parte. Japãozinho aqui faz parte também. Tudo bem? Então, veja bem, é assim que a gente interpreta os mapas. Eu quero mostrar para vocês, né, que a geografia, ela estuda também não só mapas, mas ela estuda também alguns gráficos. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma pirâmide. Uma pirâmide populacional que a geografia estuda. Eu quero mostrar para vocês uma pirâmide populacional etária. O que é etária? Quem sabe? Quem pode me ajudar? Etária, isso, idade, tem a ver com a idade. Olha lá, ó, percebam aí, aqui nós temos, olha aqui, ó, isso é material de estudo da geografia, olha que bacana. E essa fonte aqui é bem bacana, é o IBGE, tá vendo? Opa. Essa fonte, por exemplo, é do IBGE, olha lá, ó. É uma fonte confiável. Aqui está falando das idades das pessoas distribuídas aí, ó, né? Então, entre homens e mulheres, dá uma olhada lá, ó. Bem-vinda, Maísa. Que bom que você pegou pelo menos um pedacinho da aula. Cheguei atrasada, mas cheguei, pronto. Legal. Olha lá, aqui você já está vendo. Por causa da pandemia da Covid-19, a expectativa é que até 70 milhões de americanos votem pelo correio. Tem alguém aí que está assistindo TV? Vou pedir, por favor, que desligue o microfone. Muito obrigada. Ótimo. Então, assim, ó, outro material muito utilizado pelos geógrafos para analisar a sociedade. Lembre-se, se o geógrafo estuda a paisagem, quando fala-se de seres humanos, também é material de estudo dos geógrafos, porque o ser humano está inserido na paisagem e ele altera a paisagem, entendeu? Ele altera a economia, portanto, a economia também é um material de estudo da geografia. Olha lá, aqui você tem, ó, pessoas entre 2012 e 2016, pessoas com 80 anos ou mais, ó. Entre os homens, a gente percebe que há uma grande diferença do que entre as mulheres. Olha aqui, ó, como que a gente sabe que é homem e mulher? É só ver a legenda. Vocês estão percebendo aqui? Olha aqui, ó, a legenda aqui, ó. As legendas, elas são nossas aliadas para nos ajudarem mesmo a interpretar esses fatos, percebe? Se a gente fosse fazer uma pirâmide só, uma pirâmide não etária, mas uma pirâmide representando os gêneros da faculdade, se a gente fosse ver o curso de pedagogia, só ia ter esse lado aqui, ó, praticamente. Né? Se fosse a N11, então, só ia ser aqui, ó. Porque só tem a mulherada aí, ó. Mas aqui, ó, voltando. Nessa idade, 80 anos, né, você percebe que quem fez isso foi o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Viu aí? Que tem tudo a ver com geografia? E esses dados, eles podem ser, veja isso, é bem bacana. Esses dados, eles podem ser estudados por outras disciplinas e por outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a saúde, as ciências da saúde. Não é? Por que que os homens demoram mais e não chegam a essa idade aqui? As mulheres chegam mais do que os homens. Por quê? Porque, no geral, né, os homens, eles são a minoria nessa área. Por quê? Porque, no geral, a mortalidade masculina
Você pode ver que os homens estão sendo representados pelo cor de laranja. A mortalidade masculina é bem maior do que a feminina. Dá para perceber que esse jarro não é assim tão igual, né? Não parece um jarro aqui, essa forma geométrica aqui, não está parecendo um jarro? Mas não é tão igual, justamente porque morre-se mais, né? E olha só que interessante, ó, dos 5 aos 9 anos, a gente já percebe aí que tem uma certa, talvez, dos que nasçam, né, do 0 aos 4 anos, nasce praticamente a mesma coisa, ó. Até os homens, se você for parar para ver, tem um dedinho a mais de nascimentos do que as mulheres. Aí chega numa certa fase, dos 15 aos 19 anos, havia mais homens do que mulheres. Porém, isso diminui drasticamente dos 20 aos 24 anos. O que isso quer dizer? O que esse mapa nos mostra? Esse mapa não, essa tabela, não é? O que essa pirâmide etária nos mostra? Talvez esses meninos de 15 a 19, ou de 15 a 19, 20 a 24, eles sofram por algum motivo. Pode ser, inclusive, mortalidade. Por violência, por doença, por acidente. Então, no geral, os homens morrem mais do que as mulheres. E no fim da vida aqui a gente percebe isso, que há muito mais mulheres com mais de 80 anos do que homens. Olha que interpretação que dá para fazer só com um gráfico. Vocês estão aí ainda, né? Que bom. Espero que sim. Sim, Pro. Sim. Legal. Então... Sim. Então, olha só. Com isso, eu termino dizendo que a geografia, ela tem como objetivo estudar justamente tudo aquilo que é a ação humana e tudo aquilo que a humanidade produz, se relaciona, se associa, se conecta, tudo aquilo que se causa, se estende, todas as atividades, tudo isso faz parte do estudo geográfico do nosso planeta. Beleza? Então, quando a gente estiver falando, por exemplo, ai, professora, história e geografia é igual. Então, agora você entendeu que elas têm ênfases totalmente diferentes. Embora a gente ache, é tudo igual, você vai perceber, no fim das contas, que não é. Por quê? O tipo de material que a gente recolhe para a história não é o mesmo tipo de material que a gente recolhe para a geografia. As fontes históricas e as fontes geográficas são totalmente diferentes. Entenderam aí? Esses slides aqui, eu vou deixar disponíveis. Eu acho que eu não coloquei ainda no portal, acho que eu coloquei só um artiguinho. Eu vou ver depois no portal se eu coloquei, tá? Mas é isso aí. Para as próximas aulas, nós vamos fazer alguns outros estudos, tá? Para vocês entenderem um pouco mais como funcionam as análises, né? Como funcionam essa parte mais teórica da história e da geografia. A aula que vem, a gente já tinha combinado, vai ser a aula das devolutivas. Eu vou aproveitar e fazer a devolutiva geral para vocês, né? Semana que vem, nós vamos ter uma live muito especial para comemorar, inclusive, o dia da pedagogia, né? A Semana da Pedagogia, com o professor Joaquim Severino, que é o professor, que é justamente aquele professor que fala sobre metodologia do trabalho científico, e o tema da palestra dele, que eu pedi dessa vez, foi justamente para ajudar muita gente aí que está ainda muito perdida na questão da metodologia mesmo, né? Então, vou fazer isso, vou dar essa ênfase, né? E no dia 19, nós temos um encontro muito especial, anote na sua agenda, dia 19 do 10,
readequação. Oi? Tá, então dia 9, até esqueci o que eu estava falando. Dia 19, então, vamos ter aí uma live muito legal com o professor Douglas e o professor Fred sobre os conhecimentos fundamentais de história e de geografia, o que a história estuda, o que a geografia estuda, como que é tudo isso. Vocês vão ter a oportunidade de falar com esses professores, vão ter a oportunidade de fazer perguntas para eles, e vai ser uma live bem dinâmica, vai ter até uma dinâmica com uma confecção de um muralzinho para ajudar ainda mais a compreender aí essas questões de história e de geografia, para nunca mais ninguém dizer, eu confundi história e geografia, ou para nunca mais ninguém dizer, história e geografia é a mesma coisa, porque não é. Entendeu aí? Tudo bem? Sim. Legal. Então, com isso eu termino a aula de hoje. Olha que legal que vocês vão sair mais cedo hoje, eu nem acredito uma coisa dessas. Uau! Isso nunca aconteceu. Mas, como foi uma aula muito cheia de conteúdo teórico, eu vou dar esse tempinho para que vocês baixem esse material, para que vocês estudem, porque é claro que na prova oficial, tanto vai cair história, quanto vai cair geografia. Então, eu quero que vocês usem esse tempinho aí para, justamente para baixar os materiais, tá certo? Eu não vou dar lição nessa semana, porque eu estou fechando nota e vocês já têm, inclusive, o que fazer para apresentar semana que vem, que é daquela atividade prática de história, não é? Não é isso mesmo? Estão bem atarefadas mesmo. Semana que vem, eu vou fazer só devolutivas. Então, eu vou agendar os horários com vocês, vou colocar lá, só devolutivas, combinado? E aí, vocês vão só postar o material lá no portal. Vocês não vão apresentar no próprio dia. Tá? Mas tem que estar tudo lá. Então, eu quero desejar uma boa noite e aquele abraço. Tchau, tchau, tchau. Boa noite, professora. Obrigada. Tchau, Pro. Boa noite. Tchau, tchau. Aquele Tchau, abraço. boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu posso ver se eu coloco essa aula lá no meu canal, tá bom? Saindo daqui, eu vou tentar postar essa aula lá no meu canal, para ajudar vocês aí, tá? Mas ela tá muito pesada. Ok. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Aquele abraço. Boa noite.